Deixa eu respirar aqui agora para trazer o nosso próximo tema. Ela era a Natália, tinha 30 anos, 2 filhos, tinha tantos sonhos, entre eles o de construir uma família, de ter a própria família. Mas ela viveu um pesadelo. Sofreu ameaças, agressões e ontem ela foi assassinada. E o suspeito é o ex-marido, preso ontem em Morrinhos, Goiás. Dentro do carro a polícia encontrou inclusive uma faca cheia de sangue. A Natália entra para as estatísticas, sim, mas para além disso, ela é a Natália. E eu vou conjugar sempre no presente, porque ela estará no coração da mãe, né? Ela é filha, ela é amiga, vai permanecer como amiga no coração das pessoas, é uma profissional respeitadíssima, tinha sido promovida, é uma mulher, como eu, como você, e você, meu amigo aí que está do lado da sua esposa, da sua filha, da sua irmã, da sua mãe. E a Natália não foi respeitada, né? Ela precisava de proteção. Em Uberlândia, para vocês terem uma ideia, mais de 11 casos de violência doméstica são registrados por dia. O levantamento é da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas. Esses números são de janeiro. Eu vou conversar agora com a delegada da mulher, a doutora Lia Valek, que, assim, eu preciso agradecer muito, porque ela atendeu a um pedido meu ontem de manhã, inclusive, depois, né, do que tinha acontecido, eu já entrei em contato com a Lia e ela está aqui hoje para a gente conversar mais uma vez, porque se faz urgente e necessário. Todos os dias a gente fala sobre isso para ver se muda. E aí a Natália mexeu tanto comigo ontem essa história, mais uma vez, porque eu vi na Natália outras mulheres também, sabe, Lia, que perderam as suas vidas e que estão sendo ameaçadas. O que a gente aprende, mais uma vez, com essa história que aconteceu ontem, que nos entristeceu? Mônica, eu também, cada vez que uma mulher se vai nessas condições, me impacta muito. É como se eu tivesse perdido também, porque nosso papel é que elas sigam vivas, plenas, felizes, livres de violência, né, de ameaças, tenham uma vida, uma boa vida, digna, né? Digna. Eu acho que assim, o que a gente pode falar sobre é pensar o que, infelizmente, né, nós não temos mais a Natália, mas enquanto mulher, dentro do que eu estou vivendo, dentro do meu relacionamento, o que eu posso fazer para me manter viva, para, né, não ser uma vítima de um feminicídio. E o que eu percebo lá na delegacia, do caso da Natália, nós não tem, né, informações, ainda é tudo muito prematuro. A única informação que eu tenho é que ela registrou um boletim de ocorrência no ano de 2020, mas ela não deu sequência, né, não procurou a delegacia, e pelo que eu vi, ela manteve o relacionamento, né, por algum tempo. O que é identificar ali, né, as violências que estão acontecendo, e não dar uma segunda chance, Mônica. Né? Nós precisamos que as mulheres entendam que não vai haver mudança. Ele pode prometer, ele pode chorar, ele pode tentar te desqualificar, que também é um processo dentro do relacionamento abusivo, falar que você não vai dar conta de viver sozinha, que você não vai se relacionar com outras pessoas, que você não é capaz, que você não vai conseguir ficar com seus filhos. Mas isso não é verdade. Nós temos tantas histórias, Mônica, de mulheres que conseguiram sem ter nada, nem apoio da família tinha e conseguiram. Então, você, mulher que está passando por isso, você vai conseguir. Então, acredite, né? Nós estamos aí no mês da mulher. Exatamente. Né? Vamos acreditar na nossa força, na nossa capacidade, no nosso potencial de sair de situações adversas, difíceis, violentas como essa. A gente tem a lei. A lei é digamos assim, ela é forte, mas assim, muita gente questiona porque, por exemplo, a medida protetiva às vezes não impede o feminicídio, porque a fiscalização também a gente não consegue, né, proteger todas essas mulheres, assim. Para além da lei, o que mais poderia ser feito? Por exemplo, você falou comigo aqui antes, o apoio terapêutico, acompanhar essa mulher depois da denúncia, que está perdida, está confusa, muitas vezes não tem um apoio da família, não sabe o que fazer. Esse apoio logo depois poderia fazer a diferença? Hoje, o que eu percebo lidando diariamente com esses casos é esse gargalo, Mônica, essa lacuna.
Quantos não são os casos que nós lidamos lá diariamente, que a mulher vai e denuncia, ou seja, ela já identificou, que já é um processo muito difícil, Sim. identificar que é uma violência, mas depois ela volta a conviver, ela permite que esse homem continue dentro da casa, ela tem a ligação com os filhos. Então, a gente está precisando fortalecer essa mulher no pós-denúncia, Mônica. A gente precisa ter algum trabalho, alguma política pública nesse sentido, de fortalecer e ir atrás dela. Porque também a gente percebe que muitas vezes tem tantas dificuldades que, se você colocar o serviço lá, às vezes não vai conseguir atingir. Então, vai lá, né? Vamos oferecer esse acompanhamento, esse fortalecimento emocional, e aí ali você consegue identificar, está faltando uma questão financeira, é a dependência financeira, que é uma questão aqui, então aí a gente consegue encaminhar essa mulher para o mercado de trabalho. Porque muitas não são, né? Muitas são até o arrimo da família. Exato, são chefes da família, né? Muitos desses homens nem trabalham, né? Então, muitas vezes é a dependência emocional. A gente precisa de uma força-tarefa. Exato. A gente estava conversando sobre isso sábado. A gente precisa de uma força-tarefa. A gente precisa ir lá para as escolas também falar sobre isso, Mônica. Né? Para os meninos e para as meninas. Porque a cultura é de solução de conflitos através da violência. E a gente precisa desincutir isso, né? Que nós temos outras estratégias para resolver. Quando eu não mais sou amada, a pessoa não quer mais estar comigo, não é através da violência que isso vai ser resolvido. Aquela dor, que aquele que está sendo rejeitado, a gente, né, não entramos nos pormenores, mas aquele que está sendo rejeitado, ele está sentindo, ele tem que aprender a lidar com aquilo de outra forma, que não seja pela violência. Que não seja pela violência. E aí essa mulher precisa, a gente tem a lei está aí, para mudar a gente precisa de vontade política, né? Porque, por exemplo, a Lia não consegue mudar. A gente precisa ali de quem foi eleito para tal, para poder mudar a lei. Essa mulher precisa de uma rede de proteção, família, amigos, porque, por exemplo, a Natália sofria perseguição, né, desse suspeito que é o ex-marido dela, né? Ele ficava no pé dela, tirando foto. Quer dizer, até para essa perseguição, para ela ter paz, porque senão vai mudar de cidade, vai lá abrir mão de tudo? Realmente, muitas vezes, impacta nessas atitudes, né, necessárias, algumas atitudes protetivas por parte dessa mulher. Por exemplo, às vezes mudar do bairro, mudar da cidade, a gente sabe que é injusto isso, mas o valor principal ali é a vida, né, Mônica? Exatamente. Que a gente precisa preservar delas. Então, assim, a gente precisa de muitas mudanças, por exemplo, na minha opinião, como funcionaria bem nesse caso? Se ela tivesse a medida protetiva e fosse colocado a tornozeleira. Que ela pudesse saber que ele estava se aproximando, né? Porque aí apita. Em vários estados a gente já tem esse sistema. Que aí apita para ela a hora que a tornozeleira está se aproximando dela. E ela pode tomar providência. E aí ela pode acionar. Então, um mecanismo de proteção que eu entendo ser mais eficiente seria esse, para impedir um caso como aconteceu o da Natália. E para a gente fechar, as pessoas podem ajudar, podem denunciar? Sim, e principalmente podem ajudar essa mulher a identificar que ela vive uma situação de violência e trazer autonomia para ela, para que ela inicie esse processo. Porque, Mônica, a questão da denúncia feita por outros, ela serve para proteger de imediato. Mas e o depois, né, Mônica? Porque aí essa mulher, de imediato, às vezes a polícia vai intervir, mas esse homem se aproxima, ela não está consciente de que ela está nesse processo de violência e ela volta para esse relacionamento, ela se reconcilia. Então a gente precisa da mulher reconhecer isso e ela ter autonomia e sair, né, desse relacionamento, ter esse processo aí de se fortalecer. Fortalecer, né? Porque ela tem esse apoio, né? Procurar a delegacia da mulher, sem constrangimento, né? Eu falando parece muito fácil, mas tem essa rede e é preciso procurar, né? E há pessoas justamente para acolher essas mulheres. Tá, Ali, eu preciso muito te agradecer mais uma vez e conte comigo sempre nessa causa. Tá? Eu que agradeço, porque nós precisamos falar sobre isso, Mônica, vamos falar cada vez mais, em todos os canais possíveis, porque a gente não pode permitir que outros casos como esse venham a acontecer. Muito obrigada, doutora Lia Valek,
delegada da mulher, comigo aqui no Manhã Total. Muito obrigada a Fátima, né, a Solange, a Marilda também aqui comentando. Tem